Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos falar uma palavrinha que se encontra em Juízes 17, que fala sobre Mica e o ídolo da sua casa. Mica era um homem da montanha de Efraim, filho de uma senhora provavelmente viúva, segundo a palavra, que tinha sido roubada 1.100 moedas de prata, haviam sumido de sua casa. Mas quando viu o sumiço de seu dinheiro, ela começou a amaldiçoar com palavras altas o ladrão que havia roubado o seu dinheiro, principalmente dentro de sua casa. No caso, o seu próprio filho a ouviu amaldiçoando. E ficou muito apavorado e com medo daquelas maldições. Assim resolve devolver o dinheiro e conta-lhe tudo à sua mãe. Restituindo o dinheiro à sua mãe, como agora então ficaria aquelas maldições ditas? Será que podiam ser esquecidas ou quebradas? Essas maldições proferidas por ela, irmãos, estavam ligadas a deuses cananeus, imagens feitas para o mal, divindades estrangeiras. Ela mesma própria disse que esse dinheiro seriam para a fundição de imagens. Assim resolve doar todo o dinheiro ao Senhor, para que essas maldições não caíssem mais sobre seu filho. Mas ela se arrepende e utiliza menos de 1/5 do total do dinheiro, e o restante dá a fundição para ser feita a deuses, a seus ídolos. Justamente, irmãos, o que era proibido pelo Torá. Mas logo esses fatos trariam grandes consequências para esta família. Mica tinha em sua casa uma grande quantidade de deuses, uma apostasia total, tanto nas áreas civil, moral e religiosa. Esses deuses, como os terafins, que está no versículo 5, chamado de ídolos do lar, eram deuses empregados para adivinhação. Um povo marcado pelo mal e se achava muito certo. Em Êxodo 24 nos fala: não farás para ti imagem de escultura, não terá outros deuses diante de mim. Mica faz um efode então e consagra um de seus filhos para sacerdote. Eu quero dizer que em Números 3:10 nos fala que mais a Arão e seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. Somente os filhos de Arão poderiam ser sacerdotes, era a palavra de Deus. Já vimos aqui um total erro de Mica e sua família. A maldição era completa sobre esta casa. Naqueles tempos não havia rei em Israel, e cada um fazia com o que parecia certo aos seus olhos. Provavelmente eles achavam que estavam certos. Em Juízes 17:7 nos fala que havia um levita, um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, que peregrinava por aquelas terras, e passando pelas terras de Efraim, chegou até a casa de Mica. E Mica o recebeu e disse, no versículo 9: de onde vens? Sou levita de Belém de Judá, e estou andando até achar comodidade. Então Mica lhe fez um convite: fica comigo por pai e sacerdote, e a cada ano te darei 10 moedas de prata, e vestuário e o teu sustento. Assim o levita entrou e ficou naquele lugar. E Mica consagrou aquele levita por sacerdote. Assim Mica achou que Deus, irmãos, estava feliz com ele por ter feito tudo isto. Certamente cabia ao levita, que era conhecedor da palavra, ensinar este povo nos caminhos do Senhor e fazer a vontade do Pai, coisa que assim não aconteceu. Israel se descuidara do sustento aos levitas. Isso nos faz ver que já não mais pagavam, já não mais dizimavam e nem ofertavam em seu templo, ou as ofertas eram tão poucas que os levitas precisavam peregrinar para sobreviver. E a oferta a esse levita foi de grande abastança quando ele ouviu. O certo era que melhor esse levita viver na pobreza do que cuidar de uma casa cheia de ídolos, pois só traria maldições para o povo e para ele. Tantas maldições espirituais como política. As tribos do norte, por dinheiro e influência. As tribos de Dan naquele tempo ainda não haviam recebido suas terras, e assim precisavam conquistar, irmãos, eles mesmos a sua terra. Eu quero dizer que mandaram espias para aquele lugar
estiveram na casa de Mica e consultaram aquele levita. E esse levita falou bem daquelas terras. Assim, os espias voltam para sua casa e anunciam que aquelas terras eram ótimas. Ajuntou-se todo o povo de Dan, cerca de 600 homens armados, homens de guerra, no versículo 11, e estavam acampados em Kiriat Jearim, e dali passaram a montanha de Efraim e vieram até a casa de Mica. Os danitas levam da casa de Mica a imagem e o levita. Podemos ver nesses capítulos que o homem, quando anda no erro, coisas ruins têm de acontecer. Deus sempre abominou a ídolos, então não era de se esperar pelo pior. O certo é que temos que ser obedientes à sua palavra para sermos abençoados. Então cuidado com as palavras, pois elas podem se tornar bênçãos ou maldições. A própria boca da mãe de Mica o amaldiçoou e não soube reter o que falou, não soube desfazer aquilo que proferiu. Então se cuide de sua língua, tome cuidado com aquilo que sai da tua boca. Aleluias, amém.